Fala família Visão Raio X! Você fez sua cirurgia refrativa esperando ter aquela visão 4K, 8K depois da cirurgia refrativa. Mas e aí, chegou depois da cirurgia, você está vendo sombras, letras com contornos duplicados, espécie de fantasma em volta dos objetos. Será que a cirurgia deu errado? Isso aí vai ficar para sempre? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar as principais causas de sombra depois da cirurgia refrativa e se você deve se preocupar ou não. E no final do vídeo eu vou explicar como eu faço para resolver a imensa maioria dos casos de pacientes que ficam com sombras no pós-operatório. Enxergar é tudo que você sempre quis. Vem da experiência, visão, raio-x. Antes de começarmos o vídeo, já deixa aquele like, Visão Raio-X e se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o Dr. Délio Evangelista, sou médico oftalmologista, diretor médico aqui do Hospital Neo Oftalmologia em Aracaju, capital de Sergipe. Fiz minha graduação em medicina na Universidade Federal de Sergipe, fiz minha residência médica em oftalmologia na Unesp, lá em Botucatu, e fiz minhas subespecialidades no Instituto Suel, Abujanra, e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Visão Raio-X. E se você tem vontade de passar por uma avaliação comigo, clica nesse link que está aqui embaixo e participa do nosso projeto Experiência Visão Raio-X Além das Fronteiras. Você faz uma consulta virtual comigo, eu entendo melhor o seu caso, deixa um pedido virtual de exames, você faz aí na sua cidade, na sua região, eu avalio virtualmente esses exames junto com você e, eventualmente, se for caso de cirurgia, você vem até Aracaju, Sergipe, ou eu vou até a capital do seu estado fazer a sua cirurgia. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto do vídeo. Uma queixa que uma minoria de pacientes podem ter depois da cirurgia refrativa é a seguinte: doutor, eu tô vendo uma espécie de sombra em volta das letras, uma espécie de fantasma em volta das letras. Mas isso é normal, doutor? E eu respondo ao paciente que depende da fase de recuperação que ele está, do tipo de cirurgia refrativa a que ele foi submetido e da causa dessa sombra. Mas afinal, o que é essa bendita sombra? O nome científico que nós damos às sombras depois da cirurgia refrativa é aberração óptica. Ele também pode perceber os objetos levemente duplicados, uma imagem levemente afastada da outra, não muito afastada, mas que dá uma sensação para o paciente de como se fosse uma imagem fantasma. Além disso, à noite o paciente pode perceber como se estivesse saindo raios ao redor das luzes, ou espécie de halos ao redor das luzes. Primeira causa mais comum, cicatrização da córnea, onde foi aplicado o laser. Especialmente no tipo de cirurgia refrativa chamada de PRK, é normal que o paciente perceba essas sombras até o final do primeiro mês de cirurgia, já que a córnea do paciente ela acaba ficando com uma superfície irregular. Isso acaba induzindo o que nós chamamos de astigmatismo irregular temporário. E como o próprio nome diz, nós não precisamos intervir nesse caso, porque o paciente ficará bom com a própria cicatrização da cirurgia. E depois de um mês da cirurgia, essas sombras, esses fantasmas sumirão espontaneamente. Nas cirurgias refrativas tipo LASIK e tipo SMILE, essa irregularidade da córnea no pós-operatório não é tão comum quanto no PRK. Segunda causa de sombras no pós de cirurgia refrativa é o olho seco. No pós-operatório de todos os tipos de cirurgia refrativa, o paciente terá algum grau de ressecamento ocular temporário nos primeiros meses de pós-operatório. E isso vai causar uma percepção de sombras quando o olho estiver muito seco, de visão embaçada e de flutuação da visão ao longo do dia. Essa causa aqui é muito fácil do paciente detectar. Por quê? Quando ele pinga o colírio lubrificante, todos esses sintomas que eu acabei de falar desaparecem de forma instantânea. E nesse caso aqui pode ter em qualquer tipo de cirurgia refrativa 100% a laser, LASIK, PRK, SMILE. Terceira causa de sombra no pós de refrativa é o haze pós-operatório. Essa causa aqui acontece apenas na cirurgia refrativa do tipo PRK, já que o SMILE e LASIK não apresentam haze no pós-operatório. E o haze basicamente é uma cicatrização muito exacerbada do local da cirurgia. Aqui no nosso canal do YouTube nós já fizemos um vídeo falando especificamente sobre o haze. Mas a notícia positiva, vocês vão assistir lá depois do vídeo, é que existe tratamento, tanto sob a forma de colírios, quanto sob a forma cirúrgica. E muitos desses casos de haze vão até mesmo melhorar espontaneamente. Quarta causa de sombras no pós-operatório, essa causa aqui é mais à noite. É quando o médico programa para que o laser seja aplicado numa zona óptica muito pequena, seja para economizar tecido
da sua córnea durante a cirurgia, seja por algum outro motivo específico. E o que acontece quando a gente aplica o laser numa zona óptica muito pequena? À noite, a pupila de todo mundo, ela precisa abrir, ela precisa dilatar, já que existe menos luz no ambiente. Então, a pupila abre para que entre mais luz lá dentro do seu olho. E quando você faz uma zona óptica muito pequena, a dilatação da pupila pode fazer com que a luz que está entrando no seu olho acabe entrando parte pelo local onde foi aplicado o laser, parte por um local onde não foi aplicado o laser. Isso vai acabar causando aberrações à noite na visão do paciente que foi submetido a uma cirurgia refrativa com a zona óptica pequena. Quinta e última e mais comum disparada causa de sombra no pós-operatório de refrativo. São pacientes que ficaram com astigmatismo residual no pós-operatório. Isso devido à cicatrização que aconteceu de uma forma que não foi planejada, programada no pré-operatório. E é muito fácil a gente detectar essa causa. Quando nós colocamos o paciente em um aparelho semelhante a esse que está aqui atrás de mim, nós corrigimos o astigmatismo e o paciente fala que as sombras sumiram totalmente da visão dele. E nesse caso, o ideal, se o paciente fez PRK, é aguardar de 3 a 4 meses para pensar em fazer um retoque, já que durante esse tempo, esse astigmatismo pode sumir de forma espontânea com a cicatrização da córnea do paciente. Já se o paciente fez o LASIK ou o SMILE e completou um mês de cirurgia, o paciente está com astigmatismo residual, o ideal é que já seja feito um retoque para zerar esse grau de astigmatismo. E disparado nos meus pacientes, na minoria dos meus pacientes que tem sombra no pós-operatório, disparado, essa é a causa mais comum de sombra no pós-operatório, o astigmatismo residual. E quando a sombra é preocupante? Bem, eu vou citar aqui algumas situações que devem ligar o sinal de alerta em você que está aí do outro lado. A sombra vem piorando dia após dia. Esse é um sinal de que algo não está fluindo bem na sua cirurgia. Ontem você estava com a visão perfeita e hoje, quando acordou, já estava com a sombra. Então a sombra surgiu de uma forma repentina. Se aconteceu isso, também entre em contato com o seu oftalmologista. Se a sombra veio acompanhada de uma dor muito forte no pós-operatório já depois de 3 dias, isso também é um sinal de alerta. Se essa sombra vem acompanhada de uma piora importante da qualidade e da quantidade de visão, liga o sinal de alerta. A boa notícia é que a imensa grande maioria das sombras no pós-operatório da cirurgia refrativa são temporárias e melhorarão espontaneamente com a cicatrização da sua cirurgia. Mas cada caso precisa ser avaliado detalhadamente de forma personalizada para que se descubra a causa dessas sombras e saber se você pode ficar tranquilo, tranquila ou sinto de perto dessa causa de sombra na sua visão. Por isso, se você está passando por essa situação de estar vendo sombras no pós-operatório, converse com o oftalmologista que fez a sua cirurgia e compareça rigorosamente em todos os retornos programados. Agora que nós estamos chegando no final do vídeo, eu quero que você que está aí do outro lado da tela comenta aqui embaixo o que você está percebendo na sua visão. Se são sombras, imagens fantasmas, se os objetos estão levemente duplicados, coloca aqui embaixo nos comentários, porque se você assistiu esse vídeo até o final, com certeza alguma coisa tem na sua visão no pós de refrativo. E agora que nós estamos chegando ao fim, eu vou deixar alguns cards com temas relacionados ao vídeo que você acabou de assistir.